Bom dia, galera. Essa é a aula número 1 do curso Fundamentos de Umbanda. Já foi divulgada a introdução, onde foi apresentado como o curso vai funcionar, um pouco sobre a nossa instituição, a orientação extra que a gente vai receber. Quem não sabe, quem ainda não viu, volta lá e assiste. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da Umbanda. Eu recomendo que vocês façam uma leitura prévia dessa aula na apostila, pois que aqui eu vou apenas comentar os impactos dessa história na nossa religião. Então, a Umbanda, o primeiro ponto é interessante apresentar que ela surge um pouco antes da sua constituição formal, por assim dizer. O iniciador, por assim dizer, da nossa religião é o Pai Zélio Fernandino de Moraes, que foi sacerdote da primeira tenda oficial de Umbanda, que é a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Ele é um rapaz que aos seus 17 anos apresentava alguns comportamentos estranhos que a família muitas vezes não compreendia. Segundo relatos da família, ora ele se apresentava como um idoso, parecia um velho, ora ele apresentava-se como um felino. Ele foi levado a diversos locais em busca de auxílio. Ele foi levado a um psiquiatra que declarou que ele não era doente mental. Foi levado a um sacerdote católico, um padre, para um exorcismo, que também se apresentou infrutífero. E foi levado a uma benzedeira, que, segundo a história, manifestou um preto velho também. E isso tudo antes da fundação oficial da Umbanda. Por isso que eu digo que a Umbanda já acontecia antes de fato existir. Isso é bem bacana da gente entender. E o espírito preto velho disse que ele tinha um compromisso com a caridade. Ele ainda muito um pouco sem entender, continuou à procura de auxílio. E foi nisso que ele foi encaminhado até um centro espírita, que a gente acredita ser a Sociedade Espírita de Niterói, onde, iniciados os trabalhos de mesa branca, os médiuns se assentaram diante da mesa e uma entidade manifestou-se no Zélio Fernandino e se retirou da mesa, que é um hábito contrário à organização dessa organização. A organização dessa organização. Mas é exatamente isso. A forma como o trabalho se dá nessa religião orienta que os médiuns não se retirem do recinto numa reunião mediúnica. E ainda assim ele se levantou, disse que faltava uma flor naquele espaço. Foi até o jardim e trouxe uma flor. Então, naquele momento, os médiuns, já alvoroçados com aquela atitude, começaram a repreender aquele espírito, acreditando que ele seja um obsessor, ou que ele fosse algum espírito zombeteiro, um espírito de quinta classe. Porém, ele se apresentou de forma muito sucinta, de forma muito respeitosa. E naquele momento, outros médiuns começaram a manifestar índios e outros negros africanos, e aí os dirigentes começaram de fato a expulsar esses espíritos de lá, crendo que eles fossem espíritos atrasados. A entidade mais uma vez apossou-se de seu médium, Pai Zélio, e começou a falar. Eu vou falar, lá na apostila tem a forma literal que foi dita, eu vou falar de uma forma mais resumida e mais clara. Ele falou: por que expulsa esses irmãos do astral superior daqui? Crês que só porque em vida eles foram de civilizações, de grupos menos favorecidos intelectualmente, eles não têm nada a contribuir? O homem ainda faz diferença em vida, agora vai fazer diferença também com os mortos, sendo a morte um nivelador universal? E com isso, a entidade, que se dizia caboclo das 7 encruzilhadas, foi questionada o porquê ele se dizia um caboclo, se o médium vidente da casa naquele momento dizia que via nele um jesuíta de muita luz. E ele disse: eu me apresento como caboclo das 7 encruzilhadas, pois recebi de Deus a permissa de nascer nessa região, a Terra Brasil. Porém, o que vês são resquícios de uma existência onde eu fui padre Manuel de Malagrida, que foi um padre português queimado na Inquisição.
Então, com isso, a gente vê aquela condição que os espíritos que se manifestam na Umbanda, eles apresentam o que a gente chama de arquétipo, que a gente vai ver um pouco mais adiante a respeito disso. Por ora, é interessante salientar isso, que ele é um índio, ele viveu uma vida como um índio, mas essa não foi a única existência dele. Ele também foi padre Manuel de Malagrida e provavelmente teve outras vidas. Mas o que nos conta a história é isso. E ele também disse que no dia seguinte ele iniciaria uma nova religião, a Umbanda, que falaria aos humildes, que atenderia a todos, e que não importa de qual classe, de qual natureza, se o espírito se propor o bem e a caridade, ele vai ser ouvido. E aqueles que se apresentarem atrasados serão doutrinados e ensinados. E no outro dia, na casa do médium, iniciou-se então a religião de Umbanda. Então, como a gente pode ver com essa história, é que a Umbanda é uma religião que tem o intuito de auxiliar o próximo. É a caridade, em todos os sentidos. A caridade material, a caridade psicológica, a caridade financeira. É a caridade. Por quê? Porque nós entendemos que no outro existe uma divindade. Deus habita o outro. Os orixás habitam o outro. Então, a forma de agradar a Deus é auxiliando o próximo. Isso é ser umbandista. Ele deu o nome de Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade ao primeiro centro de Umbanda, porque ele fez uma referência a Maria, que assim como Maria recebia no colo seu filho doente, seu filho fraco, seu filho sofrido, mas ao mesmo tempo que ela recebia essa pessoa, ela recebia também o maior ser, ela recebia Deus. Essa analogia muitas vezes as pessoas esquecem, que apesar de, dentro da mitologia cristã, é claro, Jesus representa isso naquele momento da crucificação. Ela representa o homem sofrido, o homem machucado, o homem doente, o homem triste. Mas ele também representa Deus. E é isso que a Umbanda vê em cada pessoa que adentra os terreiros, cada pessoa que adentra as tendas de Umbanda. Um homem ferido, um homem doente, um homem machucado, mas um homem que carrega Deus dentro de si. Isso é o mais interessante da Umbanda. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar como marco inicial do que é a Umbanda é caridade. Não existe um umbandista que não faz caridade. Pode existir um médium, pode existir alguém de uma religião afro-brasileira, mas um umbandista não. A Umbanda ela cobra isso de nós. A Umbanda cobra de nós o entendimento e o respeito às diferenças, pois que um médium ele não pode carregar dentro de si preconceitos. Todos nós temos preconceitos, isso é fato. Porém, o médium ele não pode permitir que esses preconceitos criem raízes em seu coração, pois senão faremos igual os dirigentes daquela tenda espírita fizeram quando o caboclo das 7 encruzilhadas, um espírito de altíssima evolução manifestou naquele lugar, foi visto com preconceito. A Umbanda não permite preconceitos. Por isso que a Umbanda se abre para negros, se abre para orientais, para ciganos, para crianças, para as mulheres, para prostitutas, para ladrões, para malandros, para marinheiros. Porque entendemos que todos eles têm alguma coisa a nos ofertar. Eu costumo dizer que não há um ser que não possa ter algo a ofertar e não há um ser que não possa ter algo a aprender. E a Umbanda é isso, é um câmbio, é uma troca. Assim como a lei de troca e movimentação, os guias estão aí para isso. Ao mesmo tempo que eles oferecem, eles recebem de volta através da caridade que eles prestam. Um terceiro ponto que a gente aprende também com a história da Umbanda é o respeito ao meio ambiente. O cuidado, a manutenção do meio ambiente. A gente vê a importância que a natureza tem dentro da nossa religião, no momento em que a entidade diz que falta aquele ambiente uma flor. Então, muitas vezes, os espíritas, as pessoas acham desnecessário essa questão ambiental, o porquê da Umbanda usar tantos elementos, como flores, como incensos, como essências, porque nós entendemos que tudo é energia, e que a energia de uma flor é muito importante. Aprendemos também, dentro dessa religião, dentro dessa história, a humildade.
a humildade de reconhecer, como o preto velho fez ao pedir um toco para sentar, porque hoje em dia engana-se quem acredita que pretos velhos são espíritos atrasados. A gente vai ver isso na aula mais adiante. Porém, pretos velhos muitas vezes são espíritos de altíssima evolução, são espíritos que foram faraós, são espíritos que foram grandes alquimistas, reis, não só da África, mas do mundo inteiro. Espíritos como Joana de Ângeles, Ramades, atuam hoje nos terreiros de Umbanda. Então, eles vêm, se assentam num toco, num pedaço de madeira mal cuidado, enquanto nós, muitas vezes, queremos nos sentar em tronos feitos de ouro. Isso é interessante ressaltar, sobre o quanto nós, muitas vezes, nos apegamos a coisas vãs. Essa é a mensagem final que eu queria deixar. Então, a gente viu um pouquinho na aula de hoje sobre a história da Umbanda, fizemos algumas reflexões a respeito do que nós podemos tirar de lição dessa aula. Eu recomendo que vocês leiam mais sobre esse assunto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa lá no WhatsApp ou manda por e-mail, comenta aqui nos comentários desse vídeo. Vamos fazer essa construção de conhecimento, porque conhecimento é a única coisa que quanto mais se divide, mais se tem, mais se constrói. Então vamos construir o seu conhecimento. Vamos construir o meu conhecimento e juntos vamos construir um conhecimento compartilhado. Então que Oxalá abençoe a todos e até o próximo vídeo.